TV Artilheiro. Pessoal, bom dia a todos. Tá todo mundo ok? Som e imagem? Só me dá o ok, tá? Fico no aguardo. Ok? Ok? Pessoal, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Primeiramente, quero saudar toda a nação tricolor que está acompanhando ao vivo, diretamente pela TV. Também quero agradecer a presença de profissionais de imprensa, diretores, conselheiros e também da presença ilustre do presidente Rolim Machado. Vamos dar início à entrevista coletiva com o tema sobre o balanço do primeiro trimestre de 2026. Mas, antes disso, vamos começar com 1 minuto de silêncio em homenagem ao seu Luiz, que foi prestador de serviço do clube há 20 anos, que faleceu nesta madrugada. Era muito querido aqui no clube. Ele era responsável por transportar material esportivo da equipe para os jogos. Que descanse em paz e que a gente possa respeitar 1 minuto de silêncio. Agora vamos dar início à entrevista coletiva. Quero agradecer aqui a disponibilidade e a presença do Bruno Caos, presidente do Conselho de Administração da SAF, junto com o CEO, Pedro Martins, do Fortaleza CSAF, que inicialmente vão fazer uma abertura, vão falar um pouco com vocês, e em seguida a gente abre para perguntas com profissionais de imprensa. Obrigada, gente. Vamos dar o início. Está ligado aqui? Agora. Tá certo agora? Dá um oi. Oi? Tá? Bom, vocês aqui não tem nem perigo de me escutar, porque eu falo alto mesmo, eu estava preocupado mais com... Pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos. A gente, lá no começo do ano, fez uma primeira entrevista coletiva, e nessa entrevista coletiva a gente se comprometeu a finalizar a janela de transferências, que naquele momento a gente estava tendo muitas movimentações, então foi um trimestre muito intenso. Nós fizemos 46 movimentações de jogadores, entre saídas e entradas de atletas. Depois o Pedro vai detalhar um pouquinho mais, mas 46 saídas em menos de 90 dias, nós estamos falando aqui de uma movimentação de atleta a cada 2 dias, no mínimo. Então vocês podem imaginar o quão intenso foi o nosso trimestre, tá? E nós viemos aqui para fazer de forma transparente, como a gente tem conversado muito com vocês, toda uma prestação de contas, que ela já começou lá no início de março, quando nós divulgamos o documento Transparência em Foco. Acredito que os senhores tenham tido acesso a esse documento. Foi um documento em que a gente buscou dar o maior detalhamento possível que a gente tinha até aquele momento, claro, até o mês o comecinho de março, com uma série de informações que a gente pode divulgar. A gente sempre tem que lembrar que nem todas as informações a gente pode dar um nível de detalhe, porque por forças contratuais ou por questões estratégicas, a gente não pode entrar no nível de detalhe. Mas nós estamos aqui, inclusive, para tirar dúvidas sobre o conteúdo desse documento, sobre o que aconteceu também ao longo do mês de março, sabendo que hoje nós finalizamos a janela com o último anúncio que nós fizemos agora do lateral, que é o último jogador a integrar o nosso elenco nesse momento agora. Lembrando que uma próxima janela é só no mês de julho de 2026, após a Copa do Mundo, e que a gente conclui 46, já é com o anúncio de hoje, ou já é com o anúncio de hoje, Então foram essas 46 movimentações
que a gente fez ao longo desse trimestre. Então, agradeço demais aqui a presença de vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Pedro também para fazer uma saudação e depois a gente vai passar para poder escutar um pouquinho das dúvidas de vocês e responder tempestivamente. Bom dia a todos. Acho que é muito importante esse momento. Eu acredito que pessoalmente, eu tive com vocês somente na minha chegada, né? E desde então, posso dizer e relatar para vocês que o trabalho aqui no Fortaleza tem sido, ao mesmo tempo, prazeroso, porque eu consegui conhecer com mais profundidade a organização, as pessoas, a torcida, né? Mas também muito desafiador, né? O clube, no início desse ano, ele estava com uma situação financeira, vocês muito sabem, né? Muito difícil, extremamente complicada, decorrente do rebaixamento, da queda de receitas que a gente teve, e uma necessidade de reorganização, e eu posso até dizer de reinvenção da forma de fazer futebol do Fortaleza, porque o clube esteve habituado durante muitos anos, né, com um formato de tomada de decisão, com a Série A, né, e uma volta para uma Série B exige um esforço gigantesco para você olhar para a sua operação, para você enxugar a sua operação, né? E enxugar a sua operação é fazer com que o clube seja cada vez mais eficiente, é fazer mais com menos, né? E, ao mesmo tempo, você reestruturar toda uma equipe, e aí eu falo equipe dentro de campo e equipe fora de campo, pensando na Série B. E pensar na Série B não é simplesmente dialogar com nova estrutura orçamentária. É entender a dificuldade dessa competição. Jogar a Série B é muito difícil. E muitas vezes, lidar com a diferença de concepção de uma torcida, de um ambiente e até de uma organização, internamente falando, que estava habituada com competições internacionais, com competição nacional, e voltar para uma Série B é um choque de realidade. E o choque de realidade, ele consiste na avaliação de atletas que estão dispostos a pagar esse preço e de funcionários, colaboradores que estão dispostos a pagar esse preço. A gente vive dizendo que a gente quer equipes do Fortaleza que representem os seus valores, né? Mas se a gente quer ver no campo uma equipe que represente os valores do Fortaleza, precisamos ter pessoas em todos os lados, dentro e fora do campo, que estejam dispostos a pagar esse preço. Não basta simplesmente amar o Fortaleza, tem que pagar o preço para fazer o Fortaleza voltar para a Série A. Então, passar a mensagem para vocês de que essa reconstrução ela não é somente sobre dinheiro, somente sobre quantidade de atletas, sobre movimentações, mas sobre forma de trabalhar e forma de entender essa nova realidade do clube. E entender a nova realidade do clube está, sim, em trabalhar no limite, em se dedicar no limite, em se esforçar e se entregar muito mais do que estava anteriormente, porque fazer mais com menos é uma nova realidade do Fortaleza. Dito isso, dentro dessa lógica de funcionamento, todas as decisões foram tomadas. Saídas de jogadores, saídas de funcionários, chegadas de funcionários e chegadas de jogadores, dentro da nova realidade. E é muito importante a gente passar para a torcida essa mensagem. Disputar a Série B é difícil pra caramba. É muito difícil. Não é fácil para ninguém. E se a gente não entender esse nível de dificuldade, e se a gente não entender a nova realidade orçamentária do Fortaleza, a gente não vai bater a nossa meta. Em função disso, todas as decisões que estão sendo tomadas é para a gente trabalhar no limite, para a gente se esforçar demais. E para a gente chegar em dezembro e olhar para trás e poder dizer, eu dei tudo o que podia dar. Eu me esforcei ao máximo. E aí a gente faz balanço para ver que resultado a gente atingiu.
Essa é a mensagem muito importante que a gente gostaria de passar e foi o que pautou todo o nosso processo decisório de janeiro a março. Entender a nova realidade, entender a competição que a gente está disputando. Se a gente tomar as decisões sempre com essa régua, ponto 1, a gente não quebra o clube, e ponto 2, a gente vira a chave para o novo momento de competição que o Fortaleza está passando. Pessoal, agora vamos dar início à entrevista coletiva. Vocês podem direcionar uma pergunta para cada um, ou, dependente da pergunta, um deles responde, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno Carles, presidente do Conselho de Administração da SAF. Bom dia, Pedro Martins, senhor da SAF do Tricolor de Aço. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN, Rádio Povo CBN Cariri. Estamos ao vivo no Esporte O Povo, na TV O Povo e também nas redes sociais. A pergunta primeira é para o Bruno Carles. Fortaleza hoje está viável financeiramente? Quanto é hoje o futebol do Fortaleza? Elenco, comissão técnica e também todo o departamento de futebol do Fortaleza. Está viável? Está no vermelho, no azul ou no amarelo? E a pergunta para o Pedro Martins. Com a contratação do Maurício, são 14 contratações para a temporada 2026. 14 contratações. A janela fecha hoje. É o elenco que o técnico esperava, o Thiago Carpini, para o início da Série B? Vamos lá. Quando eu estive aqui em janeiro, né, a gente falou de todo o desafio, né, que nós temos de reestruturação, né, do clube, dada a nova circunstância econômico-financeira do clube para a Série B. Tá? E o trabalho que a gente fez ao longo desse trimestre aqui foi um trabalho muito duro, muito difícil, certo? Mas que foi muito pautado em fundamentação técnica, né, que a gente trabalhou. Sempre lembrando o que a gente fez, né, e eu falei isso para vocês também na última coletiva. Toda a decisão de reestruturação, ela não foi tomada por uma pessoa individualmente. Ela teve uma ampla discussão, certo? Seja isso no âmbito do futebol, seja isso no âmbito administrativo. Em que, no futebol, a discussão, por exemplo, das entradas e saídas, elas sempre passavam por a entrada, né, por a área de mercado do futebol, fazer uma análise técnica daquele jogador, alinhamento com a comissão técnica, junto com o Pedro participando, e o Pedro trazia para a gente aqui do Conselho, inclusive dar a contribuição da visão econômico-financeira em relação a essa situação. A folha do Fortaleza na Série A, no ano passado, era uma folha muito alta. Muito alta. E fazer essa redução, naturalmente, não foi fácil. Tá? Fortaleza tinha uma folha aí, mais ou menos de 12 a 13 milhões no ano passado, e está finalizando agora esse trimestre com uma folha de aproximadamente 5 milhões. Estou colocando aqui números arredondados. Você aumentar uma folha de 5 para 13 é fácil, né? Você só vai identificar quem são os jogadores, etc. Você reduzir uma folha de 13 para 5 é muito difícil. Tá? E ainda assim a gente sabe que dentro desse conceito, dessa governança de tomada de decisão, e diante de todas as circunstâncias de mercado, nós fizemos tudo o que nós pudemos para trazer jogadores, para fazer a venda, empréstimo, etc., também dos jogadores que estavam aqui, pensando na realidade econômico-financeira do clube. Tá? Eu vejo muitas vezes o torcedor, né, o nosso grande desafio aqui é como é que a gente pode gerir racionalmente, né, um ambiente que é muito emocional. Né, porque eu, como torcedor, sou muito emocional. Eu estou assistindo o jogo lá, se o jogador perdeu o coisa, eu já faço assim, não sei o que, é tudo do mesmo jeito, não muda. Mas quando a gente está aqui, né, no dia seguinte ao jogo, em que a gente tem que ponderar todas as variáveis que são relevantes para as tomadas de decisões, nós precisamos ser muito racional. Eu escutei recentemente, aí eu já não sei de onde veio, tá, porque eu acabo vendo muita coisa aí,
que o pessoal fala assim, o torcedor não gosta de planilha verde, o torcedor quer contratação, o torcedor quer jogador, não sei o quê. A primeira pergunta que eu faço é dizer, onde é que está essa planilha verde, que eu desconheço? Nós, pelo contrário, estamos numa luta, a gente estava em reunião do conselho agora, antes de vir para cá, nós estamos numa luta grande, para viabilizar a estrutura que nós temos hoje, que, por sua vez, já é muito menor do que a estrutura do ano passado, seja no âmbito do futebol, seja no âmbito administrativo. Tá? O que nós fizemos aqui, né, em todas as decisões, que inclusive também no âmbito administrativo não é tomada de forma unilateral, individual, nós temos sempre a discussão com as áreas impactadas, o Pedro entra na discussão e o Conselho contribui com essa discussão de todas as tomadas de decisões. E elas sempre vão levar, principalmente, 2 critérios exclusivos, técnico e financeiro. Não há critérios pessoais, emocionais, etc. Inclusive, no âmbito administrativo, nós fizemos a promoção de vários profissionais aqui dentro de casa, que nós julgamos competentes o suficiente para assumir a cadeira que lá estava posta, tá? Para dar continuidade a esse trabalho. Na própria comunicação, nós temos um exemplo. Cadê o Bruno? Está aí, ó. O Bruno foi um dos profissionais que foram promovidos aqui para assumir um novo desafio pelo reconhecimento do trabalho que ele tem feito. E assim funciona no departamento de futebol, no departamento financeiro, no departamento jurídico, qualquer um. A lógica é sempre a mesma. Governança, discussão, critérios técnicos e financeiros para que a gente possa ter a melhor decisão possível. Tá? Então, o que nós estamos vivendo agora, do ponto de vista financeiro, né, é a tentativa contínua de equilíbrio dessas contas, tá? Porque a gente tinha um desafio já que era sabido, né, que era essa redução de despesa drástica, mas nós nos deparamos também, e eu fiz questão de pincelar um pouco sobre isso no documento de Transparência em Foco, nós nos deparamos com a situação de mercado de futebol que envolve o movimento do mercado de bets, que envolve Copa do Mundo, que envolve restrições de orçamento ou de destinação orçamentária para os clubes brasileiros de futebol. É tanto que os senhores devem ter visto que vários clubes da Série A iniciaram a competição sem os principais patrocinadores. Vários clubes da Série B iniciaram a competição sem os principais patrocinadores. O que não é usual. Você pode, assim, não é usual, pelo menos pela quantidade de clubes que isso aconteceu. E isso é uma circunstância de mercado que foi, embora a gente saiba, né, que a gente vive aqui num ambiente macroeconômico, num ambiente sempre desafiador aqui no nosso país, foi uma surpresa porque ele foi pior do que o imaginado. Tá? Mas isso faz parte do jogo. O que nós temos aqui de trabalho, de atividade, é viabilizar o máximo possível da maximização de receitas. Isso a gente conta também muito com o torcedor, né, para o torcedor chegar junto aqui. A gente teve movimentos, campanhas aí de sócio-torcedor, etc., que tiveram uma receptividade boa. E isso a gente tem trabalhado no dia a dia ao longo do tempo. Tá? E continuaremos trabalhando assim, porque se tem uma coisa que eu aprendi no mercado de futebol é que o negócio é muito dinâmico. Ele muda para o bem, para o mal, muito rapidamente. Então, o nosso papel aqui como gestor é viabilizar e maximizar as receitas para conseguir efetivamente manter a estabilidade dentro da estrutura que nós conseguimos construir até esse momento, de forma responsável e seguindo sempre esses critérios de tomada de decisão que eu coloquei para vocês. Vamos acertar, vamos errar, mas o importante é que nós estamos aqui utilizando fundamentos técnicos de profissionais que estão dentro do mercado, com as suas expertises,
e que isso possa efetivamente trazer uma contribuição e, principalmente, atingir o nosso resultado principal do ano, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com relação ao elenco, o Bruno bem disse que isso é uma construção coletiva, né? A gente conversou muito com o Carpini e no início do ano ele entendeu que a gente teve que fazer uma readequação orçamentária. E eu posso dizer que ele tem sido um parceiro muito grande nesse processo, né? Vocês entenderam e viram como foi o início do ano do Fortaleza com relação à quantidade de mudanças que a gente foi fazendo durante o Campeonato Cearense. Nenhum treinador gosta de passar por esse processo, nenhum treinador. E ele foi um parceiro muito grande nessa construção, porque ele foi adequando, foi ajustando a ideia dele, foi modificando conforme as modificações no elenco foram acontecendo, né? E quando a gente fez o planejamento da temporada e o planejamento da janela, estava claro e evidente que a gente tinha que escolher as melhores opções e as opções viáveis no aspecto econômico. E uma coisa que a gente deixou claro, e foi um pacto que a gente fez internamente, é que a gente vai apostar no trabalho. O Fortaleza vai apostar no trabalho, na capacidade de melhorar seus jogadores, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, assim, o Fortaleza não pode se dar o luxo de ficar trocando jogador a todo momento. O Fortaleza não pode se dar o luxo de ter 40 e tantos jogadores ao final da temporada. O Fortaleza não pode se dar o luxo de ficar trocando treinadores a todo momento. O que a gente está apostando e o que a gente está confiando é na capacidade de trabalho e num projeto desportivo. Porque não dá para entrar nesse ciclo tradicional do futebol brasileiro que a cada 1, 2, 3 derrotas você troca tudo. Você muda de ideia, você muda as pessoas. O que fez a diferença no Fortaleza ao longo do tempo foi porque ele manteve ideias. O que tirou o Fortaleza da Série C e levou para onde ele levou foi porque ele manteve ideias e porque ele manteve processos. E a gente acredita que é isso que vai continuar sendo uma das forças desse projeto. A capacidade de trabalho. Quando a gente perde 2, 3 derrotas, a gente olha para dentro. Como que a gente pode melhorar nosso jogador, como a gente pode melhorar nossa rotina, como a gente pode melhorar o nosso dia a dia. A gente não se dá o luxo de trocar. Esse é o nosso pacto interno e a nossa maneira de conduzir o dia a dia do clube. Nós vamos trabalhar melhor. Se o jogador está mal, a gente não vai trocar o jogador. A gente vai trabalhar para melhorar esse jogador, para desenvolver esse jogador. Porque essa máquina de moer gente é uma máquina de moer clubes também. Porque a dívida só aumenta. Só aumenta. Então é óbvio que o clube sempre quer mais, o treinador sempre quer mais, o diretor sempre quer mais, né? A gente sempre vai querer o máximo possível. A gente está aqui para fazer o que é possível dentro dos nossos limites orçamentários. E eu estou aqui para garantir que o nosso possível seja trabalhar muito. Muito. Isso é todo mundo. Dentro do PC, a gente está olhando, a gente quer que o jardineiro faça mais, o porteiro faça mais, o fisioterapeuta faça mais, o médico faça mais, o diretor de futebol faça mais, o CEO faça mais, todo mundo. A gente vai tirar o melhor de todo mundo. E no final da temporada esperamos que isso nos leve para a Série A. Essa é a nossa cultura de trabalho, é assim que a gente vai manter o nosso dia a dia daqui até o final do ano. E eu acredito muito que dessa maneira de trabalhar, nós vamos bater todos os nossos objetivos na temporada. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde já, né? Bom dia ainda, então. Bom dia, Bruno Carlos, bom dia, Pedro Martins, Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Estamos ao vivo na Verdinha, na TV Diário, com Jogada Primeiro Tempo. Primeiro, a pergunta para o Carlos é sobre quais os valores adquiridos com os ativos aqui. E quando a gente fala dos ativos, são as vendas dos atletas e alguns empréstimos também que tiveram compensação financeira, como do Matheus Pereira, Mancuso e do Guzman. E para o Pedro Martins é sobre a situação do João Ricardo. Voltou a ser relacionado e o torcedor quer saber se ele fica ou não no elenco. E o Diogo Barbosa, que o Carpini deixou claro também que ele não tem mais espaço na equipe dele. Teve uma informação que circulou extraoficial sobre um possível processo que ele tinha aberto contra o clube. Queria entender essa situação do lateral esquerdo também. Obrigada.
Bom, em relação aos valores, né, eu acho que todas as principais vendas e os empréstimos, etc., a gente colocou essas informações, a de vendas, pelo menos, a gente colocou lá no Transparência em Foco. Né? Hã? Não, de vendas que eu estou falando. Calma, deixa eu concluir. Tá? Tá, vamos lá. O que a gente focou dentro do documento, certo, foi as peças que estavam aqui dentro de casa, certo? Então, o Alex Amorim, ele estava lá na Alverca, foi vendido por Gênova. Tem um valor que o Fortaleza vai receber, e esse valor ele só vai ser recebido ao longo do tempo, certo? A gente nunca gosta de tratar, quanto é que foi fulano, quanto é que foi ciclano. Isso aqui é um projeto como um todo, que nós tivemos as vendas dos atletas, os empréstimos dos atletas, alguns com opções de venda, né, ou seja, o clube demandante com opção de compra, etc. Então, eu não posso ficar, por exemplo, você me pergunta assim, quanto é que é o empréstimo oneroso especificamente do Matheus Pereira? A gente precisa respeitar que não necessariamente o clube demandante quer divulgar essa informação individualmente. Tá? A gente pode até pegar e colocar a informação de forma consolidada, etc. Né? Diferente de um processo de venda como um todo. Por isso que a gente optou de fazer esse documento, para vocês entenderem que não é divulgar, o fulano saiu, eu vendi por tantos milhões. O eu vendi por tantos milhões, ele depende de quanto você vai receber, e se o clube pagar, né, efetivamente, nós temos situações de clubes que não nos pagaram, né, inclusive de empréstimos. Depende do percentual que você tem do jogador, do percentual que você ficou com o jogador, se isso tem atrelado a metas ou não está atrelado a metas. A situação de empréstimo ali depende se o clube demandante tem uma opção de compra ou não tem uma opção de compra, se ele vai exercer lá na frente ou não vai. Então, a gente nunca gosta de ficar tratando as coisas individualmente. A gente faz um projeto desportivo, e isso contempla, obviamente, que individualmente a gente vai tentar maximizar o valor de cada ativo. Isso é natural. Nós tivemos negociações aqui, inclusive, que parte do contexto da negociação foi o próprio atleta deixando de receber valores que ele tinha direito aqui no clube. Tá? Que isso, para o fluxo de caixa do clube, é o que a gente tem que contemplar. Ou seja, qual é o todo disso aqui? É o valor que eu vou receber do clube demandante, e isso ao longo do tempo, muito difícil ter alguma coisa à vista, mas muito difícil mesmo, certo? É o quanto que eu poderei receber no futuro, porque muitas vezes a gente fica com percentual ou está atrelado a metas, tá? E é o quanto eu vou deixar de gastar hoje e lá na frente. Tá? Então, receber ou deixar de gastar é fluxo de caixa. E isso a gente levou em consideração a todo momento. Certo? Então, tudo que a gente pôde divulgar do ponto de vista de informação, que a gente colocou lá, né, e colocou lá os valores específicos lá das vendas dos atletas, quem a gente ficou com percentual, quem não ficou, etc., nós divulgamos lá. Tá? E em alguns casos, por força de contrato, a gente não pode divulgar. Então, percebam que a gente sempre vai trabalhar de forma global, nunca de forma individual. Por quê? Porque o indivíduo ele faz parte do projeto de reestruturação do elenco como um todo, que envolve as entradas e as saídas. Eu tenho, posso pegar lá no documento e colocar aqui. Eu não tenho de cabeça, porque a gente fez 46. Até os nomes aqui, eu falo assim, pede como é o nome do atleta mesmo que a gente estava falando, porque a gente fez 46 movimentações. Então, eu não tenho as informações assim todas de cabeça, decoradas, etc. Agora, cada transação, nós discutimos no detalhe isso aqui. Pedro, como é que nós vamos conseguir maximizar o valor disso aqui? Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. Não, se a gente vender, mas trouxer uma parte mais à vista do que a prazo, então a gente tem a questão do valor do dinheiro no tempo, que é uma questão técnica financeira, tal, que a gente precisa do fluxo de caixa. Foi uma série de discussões. Tá? Então, não é nada individual. É o projeto que nós fizemos e que a gente detalhou lá, que a gente separou lá a questão dos ativos e das saídas que tinham lá. Né? Quando a gente teve que fazer isso, sempre a várias mãos, no planejamento da reestruturação da janela que se encerra hoje. Tá? Então, é sempre bom a gente deixar isso claro, tá? Porque muitas vezes você quer falar assim, o fulano de tal foi vendido por quanto? Cara, não é o fulano de tal, é o contexto geral da janela.
E essa janela especialmente, que foram 46 movimentações, aí, amigo, tratar individualmente, que situação a situação, é muito mais complexo. Tá? Bom, sobre os dois casos específicos, o Diogo ele estava nesse plano, ele ainda está, né, nesse plano de discussão para rescisões, né? Então foi uma negociação um pouco mais demorada e mais complexa, em virtude da posição do jogador e do staff dele, mas isso ainda está caminhando, né? A gente ainda está procurando encontrar um equilíbrio aí com eles para tentar solucionar. Ele não está no plano de esportivo nesse momento, então assim não está nas relações do Carpini, mas a gente está procurando encontrar um caminho aí para que ele possa seguir a sua vida, né? O caso do João Ricardo, é muito importante dizer que ele está 100% apto. E está já há bastante tempo, né? Ele já está treinando, ele fez um trabalho de recuperação muito cuidadoso e eu quero ressaltar muito o trabalho do nosso departamento médico aqui com o João, porque foi um trabalho muito bem feito, muito bem cuidado e muito cauteloso. E o João, após ter uma negociação frustrada, voltou e foi relacionado. Então, no plano desportivo, é um jogador que tem contrato com o clube, já foi comunicado ao Carpini que a decisão a partir de agora é com ele, né? Se ele quer colocar para jogar, se ele quer relacionar, a decisão é da comissão técnica, né? O ajuste financeiro, eu estou ainda na outra ponta com o empresário dele, mas isso não tem nada a ver com o plano desportivo. O plano desportivo ele está apto e estamos contentes de contar com o João aqui no nosso dia a dia. Ele já está. Bom dia a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel Tricolor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Presidente, Oli Machado. Queria perguntar ao Pedro aí, como é que está sendo esse teu desafio no Fortaleza? Como é que você está se sentindo trabalhando com o pessoal da SAF e com a instituição do Fortaleza Esporte Clube? E já o Bruno Calles perguntar se teve uma redução muito grande sobre funcionários do Fortaleza, até funcionários antigos, que o torcedor quer saber. E parabéns ao trabalho de vocês aí para seguir nessa sequência desse ano. Jorge Telmo. Quer primeiro? Bom, sobre a questão da reestruturação, como eu falei para vocês, né? Seja no âmbito do futebol, seja no âmbito administrativo, todas as decisões elas foram levadas em considerações critérios técnicos e ou financeiros, né? Né? Porque não necessariamente é um critério sempre vai envolver o financeiro. O técnico sempre vai envolver. O financeiro, a maior parte das vezes, mas não necessariamente, né? E substituições, né, de funcionários aqui, elas seguiram a mesma lógica. A lógica de avaliação técnica dentro do departamento. Se há alguma reestruturação, se é uma mera substituição, é uma coisa, né? Se há alguma reestruturação, existe uma discussão envolvendo também o aspecto financeiro, né? E isso nada mais é do que uma decisão que nós estamos aqui olhando sempre o Fortaleza para frente. Nós reconhecemos e agradecemos muito a dedicação de todos os profissionais que tiveram aqui ao longo da jornada, né? E que, por esses motivos, não estarão mais. E nós fizemos também sempre a mesma coisa. Na substituição, nós vamos olhar sempre dentro de casa se nós temos a oportunidade de dar uma chance àquelas pessoas que estão aqui, mas só terão essa chance se tiverem o cumprimento do respectivo critério técnico para a função. E aí, como eu falei para vocês, nós tivemos várias situações. Lá dentro do departamento de futebol, nós tivemos profissionais que saíram e profissionais que foram promovidos, né? E profissionais que foram promovidos que também estão há muito tempo aqui dentro de casa. Dentro do departamento administrativo, a mesma coisa, tá? Então, a gente nunca personifica isso aqui. A gente sempre está de forma muito respeitosa, reconhecendo a contribuição de todos, mas uma decisão específica, todas essas decisões, elas são muito difíceis. Muito difíceis. Mas todas as decisões, elas sempre estão pensando no Fortaleza de 2026 para frente, né?
que a gente precisa, óbvio, né, dar eficiência operacional, critérios técnicos, para que a gente possa cumprir com nossos objetivos, como o Pedro mencionou aqui há pouco. Bom, sobre a minha experiência aqui, eu tenho gostado muito. Acho que, profissionalmente falando, tem sido um espaço de muita troca de ideias, mas com pessoas que eu vejo que querem fazer o clube andar para frente, né? A gente sabe que a dificuldade hoje dentro do Fortaleza, no aspecto financeiro, ela é enorme, não é fácil de resolver, mas eu sinto que, ao mesmo tempo, a troca que eu tenho com as pessoas do Conselho de Administração da SAF, com a associação, eu vejo uma vontade muito grande de fazer o clube ser sustentável, do clube ser altamente profissional e do clube tomar decisões corretas, não pensando só no curto prazo, né? Pensando também no médio e no longo prazo, né? A gente está a todo momento tendo que definir questões emergenciais de fluxo de caixa, mas também sempre pensando no que vai ser bom para o Fortaleza para daqui 5, 10 anos. E esse é o tipo de gestão que se conecta com os meus valores, né? Seria muito mais fácil eu chegar aqui e chorar, né, e reclamar e falar, pô, não tem dinheiro, eu gostaria de contratar o Messi e não tem dinheiro para trazer o Messi, né? Mas a gente está colocando o Fortaleza na frente. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu vejo pessoas que abrem mão da vaidade pessoal, do ego, para colocar o Fortaleza na frente. E quando as decisões acontecem dessa maneira, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A gente vai balançar, vai chacoalhar. A Série B ela é difícil, e eu repito e reforço aqui, não vai ser uma temporada fácil, não vai ser uma temporada bonita, não vai ter show de bola, mas a gente vai bater a nossa meta, porque quando você vê os valores que estão envolvidos nas tomadas de decisão, a gente está colocando o Fortaleza na frente. E isso, para mim, é um ponto fundamental para o sucesso de qualquer organização. Boa tarde a todos. Marcos Mateus do Bora Leão. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Cara, eu vou mais dar uma opinião aqui. Na minha opinião, não está acontecendo transparência. Na minha cabeça, eu esperava que, o Bruno até citou, tivesse os nomes dos 46 atletas, vocês tivessem uma folha e qualquer coisa que a gente perguntasse sobre eles estaria disponível aqui para a gente. Mas, além disso, eu queria até te perguntar, Bruno, qual a discrepância de orçamento? Porque foi prometido uma coisa da antiga gestão ao Carpini e agora teve essa reuniões, né, para reorganizar junto com o Pedro essa questão orçamentária, digamos assim, de contratações, o que pode e o que não pode. E, Pedro, eu queria te perguntar, mas como é que está sendo essa experiência de pegar um clube que veio, como você disse, disputando competições internacionais, para um clube que precisa realmente começar praticamente do zero. Eu sei que é difícil o trabalho de todos, o pessoal aqui do Conselho também, mas eu acho que a torcida pede mais transparência. E eu vim para cá achando que ia ter isso. Como a Fernanda perguntou, nomes no singular, e eu te pergunto, Bruno, no plural. O Fortaleza realmente, com essas 46 movimentações, conseguiu ficar no verde ou realmente no vermelho? Vamos lá. Primeira pergunta lá sobre a questão da promessa lá do Carpini, etc. Tá? Eu não vou ficar me atendo, dizer... A gente chamou o Carpini para conversar. O Carpini chegou e falou assim, rapaz, eu queria conversar com o pessoal do Conselho. Aí eu falei, Pedro, achei ótima a ideia. Vamos lá conversar com ele. Aí a gente foi, conversou lá e tal. Aí veio, me prometeram isso, prometeram aquilo. Se você perguntar lá, eu já dizer que não prometeu. Meu amigo, eu não vou ficar aqui perdendo tempo para o que foi lá, não sei o que e tal. Pode ter alguma frustração, alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa realidade aqui é essa. E a gente quer contar com você para poder fazer isso aqui acontecer. Eu estou te falando aqui de forma muito transparente o que é que nós conseguimos fazer, certo? Independente de eventuais ruídos de comunicação que isso aconteceu. E ele, como o Pedro mencionou, tem sido muito parceiro nisso, muito. Então, eu não vou ficar olhando, prometeu, não prometeu. Não vou ficar pensando assim, ó. Carpini, vamos aqui, ó. Nós vamos tomar decisão
junto com você, critério junto com a comissão técnica, o critério é técnico, alinhamento com a comissão técnica, CEO, conselho, etc. E o que nós temos é isso aqui. É o que vai dar para trabalhar. E eu ainda vou te dizer uma coisa, vai ser duro o ano de fluxo de caixa. Vai ser duro o ano de fluxo de caixa. Então você fala assim, está no vermelho, está no verde, está no vermelho, está no verde. Cara, ao longo da trajetória desses próximos meses aqui, nós estamos trabalhando, repito, a gente acabou de sair de uma reunião do Conselho que estava analisando o fluxo de caixa de 2026. Nós temos que trabalhar para maximizar as receitas do clube. As despesas foram reduzidas de forma drásticas, mas as receitas também. Inclusive algumas receitas que já estava previsto estar acontecendo e não estão, de patrocínios, por exemplo. Então, desculpa, como é teu nome? Marcos, isso aqui é um negócio que é diário. Não é nem que a gente vai analisar mês a mês, não. Isso aqui é diário. Fluxo de caixa é diário. Certo? Então, o que nós estamos trabalhando é para que esse fluxo de caixa se torne sempre equilibrado. É um desafio grande. Tá? Agora, como eu comentei aqui para vocês também, o pessoal está dizendo, não, ninguém quer fluxo de caixa verde, não. Não tem fluxo de caixa verde. Tem uma luta grande para o fluxo de caixa ficar sustentável. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tem um ponto aí que eu acho que é muito importante, né? Muitos clubes, e aí a gente olha para fora, e vocês acompanham o futebol há muito tempo, quantos clubes estão de fato confrontando a sua realidade? Olhando para a realidade e falando assim, vai ser difícil e a gente vai enfrentar isso. Existe uma quantidade considerável de clubes que jogam para frente, enrolam, e isso vai se tornando uma bola de neve que não para nunca mais. Então, a minha felicidade é poder conviver com pessoas que estão confrontando a realidade. Que estão olhando para a realidade do Fortaleza e estão falando assim, é fácil? Não é fácil. Mas nós vamos enfrentar. Vamos procurar a solução, vamos buscar diversos caminhos para que o futuro do clube seja ótimo. Porque muitas vezes, e é muito fácil, né? A gente chegar e contar uma história, contar mentira para o torcedor. Seria muito mais fácil a gente encher de jogador aqui, depois a gente falar, depois a gente vai ver como a gente vai pagar. A gente está apostando na nossa capacidade de trabalho. E a gente está aqui com um grupo de pessoas que está querendo encontrar uma solução para Fortaleza. Eu sei que a demanda de transparência ela sempre vai ser eterna. Eterna. Sempre vai ter uma necessidade de que se mostre mais. Mas eu acho que tem um ponto que é importante, que a transparência ela é uma união de atos. Às vezes a gente espera que a transparência seja a comunicação de uma nota oficial com todos os valores de uma determinada transferência. Acho que transparência é prestar conta, é mostrar o que está acontecendo no dia a dia, é falar. E, principalmente, transparência é não chegar aqui para vocês e contar uma história bonita. Porque é mais fácil contar história bonita. É mais fácil chegar aqui e falar assim, gente, 1000 maravilha, nós vamos subir para a Série A, vai ser um show. Porém, não é verdade. Nós vamos subir para a Série A? Estamos trabalhando muito, mas muito. E a nossa régua de avaliação de atleta e de funcionário é de gente que está indignada com a Série B e que quer fazer mais, que quer trabalhar mais para tirar o clube dessa situação. Essa é a nossa régua de avaliação. Quem não está indignado, quem não está incomodado, quem não quer fazer mais para tirar o clube dessa situação, me desculpe, vai sair. Essa é a nossa régua de avaliação. Então, quando a gente fala de transparência, é importante que vocês identifiquem a união dos atos, e não somente uma nota publicada no site oficial. Olá, pessoal, tudo bem? Pedro, tudo bem, Bruno? A minha pergunta para o Pedro é mais objetiva e a para o Bruno eu vou tentar aqui ver se eu consigo resumir as 4 páginas que eu digitei, porque só uma pergunta não daria para fazer para ele. Mário Teles, Decifrando a Bola, Rádio Voz do Repórter. Pedro, eu conversei com o João Ricardo na conquista do título estadual
E ele me deu uma resposta que me surpreendeu. E eu quero saber de você o que houve de fato. Até tentei perguntar ao presidente Rolim na oportunidade, acho que ele vai lembrar. E ele se esquivou, claro, até porque ali não era o momento. O João Ricardo foi taxativo. Ele disse que a decisão dele não permanecer no clube foi unilateralmente do Fortaleza. Não partiu dele. Ele nunca quis sair. Eu quero saber de você se essa decisão foi sua ou se ela já tinha sido tomada pela gestão anterior. Essa é a pergunta para o Pedro. A pergunta para o Bruno, ela é uma pergunta mais complexa que eu vou tentar resumir aqui. Você lembra que a gente falou sobre questão de dívida na coletiva sua do começo do ano? E eu quero entrar novamente nisso, justamente falando de orçamento. Eu perguntei fora do ar, em off, ao Pedro, aliás, numa coletiva pós-jogo, lá no PV, acho que você vai lembrar, se haveria alguma alteração de orçamento. Não sei se você lembra disso, né? Porque o orçamento, o Pedro não participou da aprovação, ele vem da gestão passada. Então, como ele disse que não ia ter alteração, eu vou manter os 225 milhões. Se eu dividir esses 225 em 4 trimestres, eu vou considerar aqui 56,25 para esse que vocês estão prestando contas agora. Confesso, outros colegas, e acredito que a torcida que está assistindo agora ficou surpresa que vocês não vieram apresentar, vocês vieram esperar nossas indagações, porque aquele boletim que vocês mandaram não é um balanço, ali está muito incompleto, e eu, de fato, esperava que ele fosse apresentado aqui, sim, Pedro, número a número, porque eu acho que transparência é isso. Não é vocês apenas falarem, é de fato mostrarem para a torcida que é o real patrimônio do clube. E é o que todos nós esperávamos de fato. Eu esperava isso, até comentei com os meninos aqui da assessoria. Porém, Pedro, eu queria entender como é que você vai conciliar, como é que você pretende equilibrar esse orçamento que a torcida considera muito agressivo para a temporada. É o terceiro maior orçamento da história do clube, mesmo estando na Série B. Ou seja, houveram orçamentos na Série A menores do que esse que o clube apresentou para a temporada, visto o passivo que o clube já tinha, que nós falamos no começo do ano. Como é que equilibra isso? Para a temporada como um todo, há a possibilidade do clube terminar o ano superavitário. Vocês estão falando muito sobre isso, mas essa possibilidade com esse orçamento, considerando entradas e saídas, e a questão principal, que eu acho que é a pergunta maior da torcida do Fortaleza. Com esse orçamento, é possível amortizar o quê da dívida que o clube tem, que você tem que pagar aí na temporada, e se deu para pagar alguma coisa com o que foi arrecadado agora nesses 3 primeiros meses? Quer começar pelo complexo ou pelo mais simples aí? Vai pelo simples. Vai lá. Bom, só para responder aí o teu questionamento, e a resposta é mais simples do que parece. Eu não gostaria que o Bareiro saísse. Eu não gostaria que o Moisés saísse. Eu não gostaria que o João Ricardo saísse. Porém, a gente não está aqui para fazer o que a gente quer, ou o que a gente gosta. A gente está aqui para fazer o que é possível para o clube, no aspecto financeiro, né? Então, todas as decisões que foram tomadas, decisões de vendas e decisões de saída, de rescisões, foram decisões para adequar o clube a uma nova realidade. E a transferência do João era um dos movimentos a mais que estavam sendo feitos para adequar o clube a uma nova realidade. Todos os jogadores que saíram, se a gente fosse pegar aí jogadores de muito bom nível, né? Jogadores de Série A. Então, o clube fez com dor no coração, né? Fez movimentos que eram necessários para ajustar o orçamento. Mas é importante, muito importante dizer que hoje a gente está feliz sim com o grupo de jogadores que a gente tem aqui. Fortaleza tem um grupo competitivo. O Fortaleza tem um grupo que a gente conseguiu reunir em conjunto com o Carpini, com toda a área técnica, que acreditamos que vai disputar muito bem a Série B. Ele é perfeito? Nenhum grupo é perfeito. Mas dentro das possibilidades do clube, conseguimos reunir atletas de muito bom nível e seres humanos de ótimo nível. São jogadores que querem estar no Fortaleza e jogadores que compraram a causa de levar o clube para a Série A. Isso é fundamental. Quando o cara olha para o Fortaleza e fala, cara, esse é o lugar que eu quero estar, essa é a disputa que eu quero fazer, essa é uma régua de avaliação fundamental. Os caras que estão aqui hoje, eles querem muito estar aqui, e eles querem muito devolver o clube para a Série A.
A decisão foi orçamentária, foi financeira. Assim como todas as outras que aconteceram. Não é pessoal. Se tivesse o dinheiro, ficava João, ficava Bareiro, ficava Moisés, ficava Herrera, ficava todo mundo, ficava Breno Lopes. E ainda trazia mais gente, né? Ia trazer mais gente. Não existe um mundo em que a gente personifica as coisas simplesmente porque a gente quer. A gente está aqui para tomar decisão dura, decisão difícil. E é assim que funciona dentro do departamento de futebol. Você precisa tomar a decisão difícil. Se alguém quiser sentar nessa cadeira aqui e quer ter vida fácil, está no lugar errado. Aqui Eu dou também. muito mais notícia ruim do que notícia boa. Muito mais notícia ruim do que notícia boa. Todo dia. E essa cadeira aí também pega fogo. Vamos lá, processo orçamentário, né? Toda vez que você faz um orçamento, e não aqui, nem no Fortaleza, nem nos clubes, etc., qualquer empresa, né? Você está lá no final de um ano, né? E está na sua melhor estimativa em relação às receitas e despesas do clube, que a gente espera acontecer. E ao longo do tempo que isso vai passando, vão ter receitas que não vão vir, vão ter receitas que vieram acima do que a gente esperava, vão ter despesas que vão vir que a gente não esperava e vão ter despesas que não vão surgir. Então, isso é normal. Qualquer processo orçamentário, certo? Por que eu estou falando isso aí? Porque do final do ano, quando foi elaborado o orçamento, para cá, nós já tivemos, aconteceu tudo disso. Qual foi uma receita que a gente esperava que já tivesse agora e ainda não tem? Alguns patrocinadores. Qual foi a receita que já veio que no orçamento não estava esperado? Quando a gente fala de orçamento de receitas por premiação, nós obrigatoriamente precisamos ser muito conservadores. Por quê? Porque se você passa além da fase que você foi, vai vir uma receita maior. Mas se você é muito agressivo e não atinge aquela fase, para recuperar essa receita é difícil. Então, na Copa do Brasil, a gente esperava estar na fase anterior a que a gente está. Então, passado mais uma fase, vai vir uma receita acima do esperado. Agora, isso é um conjunto da coisa, não é tão simples assim. São vários tipos de receita, vários tipos de despesa, de naturezas distintas, etc. Então, essa reunião que a gente fez hoje aqui, do Conselho de Administração, já viu números diferentes do que a gente estava... Aí a gente sempre fala, nós vamos sempre buscar o orçamento. Essa é a nossa meta. Mas, mês a mês, a gente precisa ir analisando qual é a nossa melhor estimativa desse mês, hoje, qual é a nossa melhor estimativa do ponto de vista de receita e despesa daqui para frente. E isso faz parte do nosso dia. Tem uma pauta fixa na reunião do Conselho de Administração todos os meses. Orçamento, orçado, realizado, e o que a gente chama de forecast, né, que é previsão do que vai ser daqui para frente, tanto de receita quanto de despesa. O Fortaleza está numa situação em que, naturalmente, você vai passar períodos de gerenciamento de passivos. Por quê? Porque algumas despesas que a gente tem durante esse ano, elas não vão vir só durante esse ano. Elas vão vir para frente também, por parcelamentos que nós tivemos que fazer, certo? Justamente por não ter o fluxo de caixa nesse momento para fazer o pagamento. Então, e de várias naturezas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Rescisão. A rescisão dos jogadores, se a gente pudesse, a gente teria pago tudo uma vista. Mas não tinha caixa, então tem que parcelar mesmo. Então, isso é normal. Isso é normal para o Fortaleza, para qualquer clube, para qualquer empresa. E nós vamos ficar gerenciando os passivos daqui para frente. Especificamente em termos de dívida financeira, que você comentou, eu falei aqui que nós encerramos o ano 65, 66 milhões de dívida, né? Só na operação do Bareiro, nós reduzimos 24 milhões dessa dívida. Agora, naturalmente, a gente também tem outras dívidas que estão sendo trabalhadas. Então, isso a gente chama de rolagem de dívida, né? Você termina uma dívida, vem outra, não sei o quê. O importante é que o saldo no final do ano ele seja o mais próximo possível do ano anterior, que é o que está no orçamento. Nosso orçamento ele prevê
a gente ter o mesmo nível de dívida que a gente tinha no ano anterior. E aí vão dívidas acabando, vão outras dívidas surgindo. Então, o atleta Bareiro, ele foi comprado através de uma estrutura de financiamento. A gente falou isso lá no... Ou Herrera, desculpa, Bareiro. No estrutura de financiamento, a gente falou isso um pouquinho também lá no Transparência em Foco, né? E esse financiamento ele não é mais do Fortaleza, então isso reduz a dívida de imediato. Por outro lado, para suprir as necessidades de caixa, nós temos que fazer outras operações de dívida. E isso faz parte do dia a dia, é o normal da gestão do fluxo de caixa. E assim nós vamos continuar fazendo. Tá? Agora, nós precisamos gerir vários passivos que não são só ao longo de 2026. Isso precisa ficar claro. É ao longo também não é negócio de 5 anos, 10 anos, não. Né? São ao longo de alguns períodos aqui que a gente vai precisar trabalhar. O que é deficitário para você? Vou até considerar a dívida. Eu vou considerar apenas o orçamento bruto, tá? Apenas receita e despesa do ano. Ótimo, então vamos falar de coisas operacionais, né? Pronto, receita operacional e despesa operacional. Nós estamos numa luta gigante para permanecer no 0-0. Luta. Gigante. Gigante. E uma das pautas que nós tivemos na reunião hoje, por coincidência, é planejamento de maximização de receita. Nós precisamos trabalhar isso aí. Se nós não conseguirmos maximizar a receita, nós temos o risco de ficar um pouco deficitário, mas óbvio que nós estamos trabalhando para que a gente consiga atingir esse objetivo. Boa tarde a todos. Bruno, Pedro, Anderson Azevedo, do Futebolês. Bruno, eu quero te perguntar em relação a qual tem sido a maior dificuldade do Fortaleza em relação ao patrocinador master. São valores, são conversas, porque a gente já está entrando em abril, e eu confesso que há muito tempo que eu não via isso no Fortaleza, e você falou em geral em relação ao mercado, desse problema que é com relação à situação das bets, porque elas inflacionaram muito o mercado, de repente acabam saindo e isso pega muito para todo mundo. Em relação ao Pedro, eu quero te perguntar em relação à questão esportiva, Pedro, para conseguir esse balanço em relação ao orçamento, as Copas elas vão ser fundamentais para o Fortaleza, e já tem sido, principalmente a Copa do Brasil. Mas eu quero te perguntar em relação à Copa do Nordeste. É uma competição que para o campeão ela pode render mais de 5 milhões de reais, só na primeira fase são aí 2,5 milhões, e o Carpini deixou claro que o principal objetivo, e todo mundo sabe que é a Série B. Mas ele jogou na terça-feira com a equipe alternativa, sábado deve jogar de novo. Eu quero saber em que patamar a Copa do Nordeste entra também nessa situação do Fortaleza, em relação à questão financeira do clube para o ano. Bom, o que a gente desenhou com a comissão técnica, com os atletas e também com o nosso conselho, é que a nossa prioridade principal é a Série B, né? E de maneira alguma o nosso planejamento das outras competições pode atrapalhar o acesso para a série A, né? Dito isso, a gente entende que as outras competições também têm seu grau de importância, né? Então, o clube vai colocar, pode até colocar uma outra equipe que não seja a considerada titular, mas a gente aposta muito na profundidade do nosso elenco, nos outros jogadores que a gente tem, para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos, né? E atingir os objetivos é chegar o mais longe possível, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Nordeste, né? Então, uma coisa é priorizar a Série B, mas isso não quer dizer que a gente não tem um olhar especial para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste. Desculpa, a minha pergunta era de? Era em relação ao patrocinador. O patrocinador. Como você bem falou, né, isso aqui não é uma dificuldade do Fortaleza. Isso aqui é uma dificuldade do mercado brasileiro de futebol. Ao longo dos últimos anos, de fato, o mercado brasileiro de futebol ele teve receitas abundantes, vamos falar assim, que foi advindo da questão da instituição das ligas, né, lá em 2023, salvo engano.
a vinda das bets, e aí as bets estavam com investimentos muito altos em relação ao mercado como um todo. E o dinheiro da Liga ele foi extraordinário, digamos assim, né? Aconteceu naquele momento e depois não tem mais. As bets, elas passaram por uma reestruturação de mercado, regulamentação, questão de instituição lá de tributos, etc. Então, isso por si só já afeta o mercado como um todo. Você tem uma circunstância também específica, né, que mesmo dentro da dotação orçamentária dessas empresas, seja das bets ou não bets, né, de alguma forma tem uma divisão em relação à Copa do Mundo, né, porque a Copa do Mundo ela acaba tendo uma destinação de parte desse orçamento para lá. E o conjunto da obra é que existe menos dinheiro dentro do mercado. Então, isso não é uma circunstância do Fortaleza. Isso é uma circunstância do mercado brasileiro de futebol, que neste momento está passando por essa situação. E a nossa área comercial está trabalhando fortemente para vir essa questão dos patrocinadores, não só o patrocinador master, mas de uma forma geral, né? Estamos tentando ser muito criativos em relação a propostas, né, relações comerciais, parcerias, etc. E continuaremos trabalhando para que a gente possa obter, obviamente, o que for melhor para o clube. Mas o que eu queria deixar claro é que isso aqui não é uma circunstância do Fortaleza. Assim como você... Eu também fazia tempo que eu não via uma situação como essa. Aliás, eu, pessoalmente, nunca tinha visto metade dos clubes começarem um campeonato sem um patrocinador master. Eu nunca tinha visto. Não sei se isso já aconteceu em algum momento. Mas é uma situação atípica. E essa situação, como qualquer outra, né, como o Pedro estava colocando aqui, nós estamos enfrentando de forma que a gente possa efetivamente tentar trazer o máximo de recursos aqui para dentro do clube para poder suportar a estrutura aqui de despesas que nós temos. Boa tarde, pessoal. Lucas Catribe, Globo Esporte. Vou iniciar com uma pergunta para o Pedro Martins, depois para o Bruno. Pedro, Fortaleza fez 16 jogos até agora na temporada, né? Estava invicto até o jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve boas apresentações, teve jogos que teve dificuldade, isso foi bem claro para todo mundo. Mas na primeira partida da Série B, que é o principal objetivo do Fortaleza acabou não tendo uma boa atuação, foi goleado. Que avaliação vocês fazem desse jogo? Foi um acidente de percurso? Que tomada de decisão pode ter a partir desse início de competição ruim? Eu sei que é o primeiro jogo ainda. Quais as avaliações que vocês fazem nesse momento depois de uma derrota como essa? E para o Bruno, eu entendo a estratégia do clube, né, de não divulgar algumas informações em relação a valores, mas a gente está aqui no papel para questionar, para fazer as perguntas, porque o torcedor quer saber também. Em alguns momentos também nesse primeiro semestre a gente soube de valores através dos outros clubes, né? Tipo, não vou lembrar agora de cabeça qual foi o clube que divulgou, mas em algum momento teve algum clube. Mas eu sei que eu vim para a entrevista aqui, ouvi até de um torcedor, descobre lá quanto é que o Corinthians pagou, por exemplo, pelo Matheus Pereira, porque é um interesse do torcedor, né? E eu também gostaria de saber, repito, meu papel é questionar, quanto o clube teve que desembolsar para ter os direitos, né, para ficar em definitivo com o Pierre, por exemplo, e entender também essa estrutura mais a fundo da negociação do Herrera. O clube ficou com dinheiro em caixa, não ficou, foi 0-0. Queria entender um pouquinho também como é que foi esse contexto da negociação do Herrera. Bom, esse início de trabalho, como eu já mencionei aqui, ele não foi nada fácil para a comissão técnica, para os atletas, né? Como teve muita troca, né, de elenco, naturalmente é muito difícil, inclusive, você passar todo esse período sem derrotas, né? Porque você ainda está consolidando uma ideia de jogo e, principalmente, quando tem tanta chegada de jogador, você precisa consolidar os seres humanos, né? É um novo grupo de trabalho, né? E tudo isso também demanda um tempo de ajuste. Alguns atletas vão responder mais rápido, outros um pouco menos, e tudo isso cai também sobre o trabalho da comissão técnica, né? Isso faz parte do futebol e a gente tenta sempre encurtar o tempo de aprendizagem, de ajuste, de adaptação. Essa é a nossa tarefa, né? É óbvio que ninguém ficou feliz e satisfeito com o que aconteceu em Ribeirão Preto. E a gente fala constantemente que perder faz parte do processo,
mas dependendo de algumas derrotas, elas são mais doloridas e essa derrota foi tratada internamente, os motivos, as razões, para gerar aprendizado. Acho que o grande ponto aí é de quando a gente estabelece um processo de trabalho com objetivo ao final da temporada, alguns jogos eles precisam gerar um aprendizado maior. E essa partida em Ribeirão Preto, tenho certeza que gerou, né? Que o clube tratou internamente e o mais importante, acho que o Carpini já falou isso, a indignação dos próprios jogadores, né? A reação deles no vestiário, como eles absorveram essa derrota, acho que já é um sinal muito importante mesmo, né? Porque eles não trataram isso como um jogo normal. A Série B ela é uma competição com características bem específicas, né? E é importante a gente passar isso sempre para o nosso torcedor, porque é um jogo diferente do que o clube estava habituado com Série A, Libertadores, Sul-Americana, né? E o aprendizado das características da Série B, ele precisa ser rápido, né? Ele precisa ser incorporado rapidamente. E eu acredito que isso já está sendo feito. Vamos lá, Catribe, é o seguinte. Eu vou te dar alguns exemplos aqui do que a gente leva em consideração para tomar uma decisão. Tá? E aí eu vou falar desses dois casos aí que você mencionou em relação ao Herrera, ao Matheus Pereira, etc. Então, existem informações que a gente não quer divulgar para não prejudicar o clube lá na frente. Vou te dar um exemplo. Eu discuti com o Pedro aqui, a gente divulgar a informação de... Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, os jogadores que nós temos, que nós pegamos emprestado com a opção de compra. Por que eu não quero divulgar qual é o valor da opção de compra? Você tem ideia ou não? Por que eu vou dar essa informação para o mercado que lá na frente poderá ser um competidor meu numa eventual aquisição desse atleta? É complexo isso. Estou te dando um exemplo, tá? Só de forma bem transparente, de boa aqui, total. Então, são informações, e eu aprendi muito isso trabalhando em empresas de capital aberto que têm ações na Bolsa. É natural que a gente quer divulgar o máximo de informação possível para que, lá no caso, né, que o investidor tenha as informações para fazer as suas avaliações, mas tem algumas informações que, se eu divulgar, o meu competidor também vai ter acesso a essa informação. E o meu competidor vai usar dessa informação contra mim. Isso eu não vou fazer. Porque eu estou aqui para gerar valor para o Fortaleza. E eu entendo que todo mundo quer essa informação. Os investidores das empresas que eu trabalhava também queriam. E reclamavam comigo que queriam aquela informação. E eu falava, eu não vou te dar essa informação, porque isso vai prejudicar a minha empresa. Infelizmente. Aí, isso é um exemplo específico, né? Mas te dando clareza aqui em relação aos aspectos da tomada de decisão. Você pergunta, o Herrera, vocês vão ficar com caixa ou não vão ficar com caixa? O caixa, ele é quando você recebe ou quando você deixa de gastar. Então, as decisões que a gente tinha aqui contemplado, né, o caso do Herrera, por exemplo, o Herrera tinha um nível salarial alto, que nós, inclusive, gostaríamos que ele estivesse aqui a gente fazendo um esforço imenso para que ele estivesse aqui pela característica e a qualidade técnica dele. Mas quando a gente vai avaliar uma transação, no caso lá do Herrera, eu tenho que avaliar a remuneração do atleta, ou o que eu vou deixar de pagar de remuneração ao longo do tempo. Eu tenho que analisar, no caso do Herrera, que foi uma estrutura de financiamento, o quanto que eu vou pagar de juros ao longo do tempo. Eu tenho que analisar que, no prazo final desse empréstimo, eu tenho que pagar este empréstimo. Certo? Então, tudo isso aí faz parte de uma análise de fluxo de caixa. Tá? No caso do Herrera, especificamente, o ganho financeiro do clube, né, ele foi num fluxo de caixa
bem relevante em relação ao pagamento de juros do financiamento e em relação a, efetivamente, o custo do atleta, né, que é um atleta de Série A. Tá? E numa situação como o do Matheus Pereira, por exemplo, a gente sempre faz uma avaliação conjunta da negociação. Matheus Pereira, a gente fez um empréstimo com opção de compra, a opção de compra do Corinthians, né? Existiu uma avaliação também da questão da remuneração do atleta, que é uma remuneração alta para os nossos padrões. Existiu uma avaliação que a gente, em conjunto com essa negociação, a gente também trouxe um atleta lá do Corinthians, parte subsidiado pelo próprio Corinthians. Existia um pagamento do oneroso, né, que o Corinthians está pagando mensalmente para o Fortaleza. E existia uma negociação da questão do atleta João Ricardo, que, no final das contas, acabou tendo esse percalço aí no meio do caminho. Né? Então, por que a gente fala para vocês que falar individualmente de um atleta não é atrativo? Numa negociação, olha a quantidade de variáveis que a gente levou em consideração. A gente levou em consideração a questão de um critério técnico, de uma posição, de um atleta que está vindo com custo subsidiado, a remuneração do atleta que está indo, o recebimento do empréstimo oneroso, todo o conjunto da obra. A gente não analisou aqui a figura do atleta Matheus Pereira, que tecnicamente é muito bom e que nós gostaríamos de contar com ele também aqui. A gente teve que analisar e tudo isso aqui fazia parte da estratégia de formação do elenco. Porque eu ia precisar da posição do atleta, a gente tinha, da posição do Matheus Pereira, outras alternativas aqui. Então, não é um atleta especificamente, é o conjunto da obra. Só um detalhe, do mesmo modo que o Matheus Pereira tem o Guzman, tem o Mancuso, né, ele se encaixa nesse perfil. Agora, por exemplo, o Pierre veio com uma cerca passada, né, acho, tinha a opção de compra, mas vocês que adquiriram, por que isso não foi divulgado? Tipo, o Fortaleza pagou X reais para ficar em definitivo. É uma estratégia de vocês também? É uma estratégia também. Lá para frente, a gente não quer ficar balizando valores de aquisição, etc. Tá? Então, as informações financeiras consolidadas, elas são divulgadas periodicamente. Né? Então, por isso que, volto a repetir, especificamente de um atleta como esse, seja o Matheus Pereira, seja o Pierre, seja qualquer outro, informações individualizadas, tá? Elas podem, lá na frente, prejudicar o clube. Nós não queremos isso. Nós queremos a valoração dos nossos atletas, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, etc. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Ingrid Machado, canal da Guigui. Essa tua última resposta, Bruno, podia resumir a coletiva, porque, no fim das contas, é o que o torcedor quer saber. Né? Acho que o clube se protege de uma maneira que, estrategicamente, não acha interessante falar os valores, mas, no fim das contas, é a transparência que o torcedor está na expectativa ou estava na expectativa de hoje. Eu entendo que, individualmente, Bruno, falando especificamente para ti, já vou fazer a pergunta para ti, Pedro, individualmente não seja interessante entregar o jogo, mas talvez se esperasse alguma folha com valor total de rescisões, ou com valor total de vendas, ou com valor total de valores por empréstimos, ou também na parte de dívidas, que vocês não podem entrar imagino que não podem entrar diretamente nesse assunto, mas falando sobre todos esses outros valores que, de forma conjunta, poderia ser trazido ao torcedor, talvez não individualmente, talvez não detalhado especificamente, já que isso é sigiloso, segundo vocês, mas pelo menos de uma maneira mais geral. Até porque, diferente de alguns clubes do eixo, a gente tem uma particularidade aqui, que é o fato do torcedor ele não ser apenas mais um, ele ser parte determinante. Um torcedor que já está magoado, chateado por tudo que aconteceu da gestão anterior, precisava ter esse ponto de confiança em vocês. E eu acho que o título cearense ele traz um alento. Foi um time muito lutador, muito brigador, mas, como você mesmo disse, Bruno, o futebol é muito dinâmico. Né? A estreia da Série B já foi uma situação que traz ao torcedor toda essa chateação pelo time. Então, você, Bruno, queria que você falasse um pouco sobre essa parte, né,
pelo menos de uma maneira mais geral, os valores não serem divulgados. E também queria falar ao Pedro, desculpa. Pedro, você falou sobre todos os critérios técnicos que são adotados para a questão da equipe em si, de ficar quem quer, o que é muito importante e determinante também para um time brigador. Mas até que ponto, Pedro, essa avaliação de vocês, ela pode ser tão criteriosa a fazer mudanças mais drásticas? Por exemplo, o Fortaleza ainda tem suas carências de elenco e não conseguiu trazer, talvez, todos os jogadores que gostaria até esse fechamento de janela. Mas até a próxima vai passar todo o primeiro turno da Série B e pode ser determinante, ou numa grande campanha, o time encaixando, dando certo, ou num não acesso. Até que ponto vai essa avaliação de vocês, de forma criteriosa, já que o Carpini não teve um elenco completo para trabalhar e desenvolver durante o Campeonato Cearense, vai ter que fazer isso na Série B, e pode acontecer de ele não conseguir a tempo fazer isso e o Fortaleza conseguir ter esse lastro de pontuação para competir para o acesso. Queria que você falasse mais desse critério técnico de avaliação em cima dos resultados e o Bruno também sobre essa questão mais geral do financeiro. Obrigada. Gui, primeiro, obrigado pela sua pergunta, mas as informações são divulgadas, sim. Nós teremos, ao longo do mês de abril, a Assembleia para fazer a divulgação das informações das demonstrações financeiras de 2025. Quando terminar o trimestre de março, depois tem a elaboração da demonstração financeira do primeiro trimestre de 26 e assim sucessivamente. Então, as informações elas são divulgadas, sim. São divulgadas conforme as regras, né, contábeis, financeiras, são auditadas, né, por uma auditoria externa e há uma prestação de contas perante o Conselho Deliberativo. Tá? Isso não vai mudar, essa legislação a gente sempre fez, continua fazendo e vai continuar, vai fazer agora em abril e vai continuar fazendo ao longo dos trimestres. Então, nada muda em relação a isso. Todas as informações, elas são, sim, divulgadas. Eu acho que um ponto os critérios técnicos, né, avaliados, eles sempre levam algumas premissas importantes, né? A maneira como a gente quer jogar, a característica da competição e a capacidade orçamentária, né? Uma coisa não pode atropelar a outra, né? Então, o que a gente tem feito, e na nossa avaliação a gente conseguiu encontrar um elenco competitivo. Quando eu digo que ele não é perfeito porque a perfeição não existe, a gente sempre vai trabalhar com a limitação orçamentária e a gente precisa pagar esses jogadores que estão aqui dentro. Isso é fundamental, muito importante. E na nossa avaliação, esse elenco ele tem total capacidade de competir bem a Série B, de brigar pelo nosso acesso, né? E a gente tem apostado muito na nossa capacidade de trabalho, de tirar o melhor dos jogadores, de tirar o melhor de todos que estão aqui dentro. E é óbvio que quando você vai olhar de fora, você pode encontrar fragilidades. Mas eu acredito que todos os elencos do Brasil têm fragilidades. Todos. Você vai desenhar aquele plano perfeito. Em qualquer clube da Série A, ele não vai conseguir executar o plano perfeito. Qualquer clube da Série B, ele também não vai conseguir executar o plano perfeito. Porque existe o plano orçamentário. Dentro desse contexto e dessa lógica, e a gente, inclusive, ontem fez 2 reuniões muito importantes, aí, tanto com os atletas quanto com os nossos funcionários, justamente para reforçar que, com o fechamento da janela, a gente tem clareza de que temos um grupo de pessoas, funcionários mais atletas, com total capacidade de devolver o Fortaleza para a Série A. Agora, a gente vai ter que lidar com as dificuldades do futebol durante esse percurso, que não são poucas, né? E como que a gente lida com elas? Trabalhando melhor, trabalhando melhor, trabalhando melhor. É assim que a gente vai conseguir dar resposta às dificuldades que a gente vai enfrentar durante a temporada. Não tem outro caminho.
Boa tarde, Pedro, Bruno também, Raíza Martins, canais ESPN. Bruno, primeiro para ti, muito se fala ao longo desses últimos anos sobre a SAF do Fortaleza, né? E o torcedor questionou bastante, né, na última temporada, mas nesse momento de 2026 em que vocês já falaram um pouco sobre esse fluxo de caixa, né, sobre essa busca por um orçamento equilibrado. O quanto seria importante, como é que tem sido essa movimentação pela busca por um investidor, a quantas anda, né, essa questão da SAF do Fortaleza? E uma outra dúvida também, esses contratos que foram feitos, né, essa questão dos acordos, o quanto isso vai onerar da folha e até quando isso vai acabar prejudicando, de certa forma, o Fortaleza, porque está deixando de contar com o dinheiro por causa desses atletas que estão fora. E para o Pedro, o Fortaleza tem agora uma sequência de 3 jogos em casa, né? Amanhã no PV, mas os 2 próximos, e eu falo especificamente desses porque são da Série B, Cuiabá e Juventude. O quanto, você já falou um pouquinho sobre o que rolou no jogo lá do Botafogo de Ribeirão Preto, mas o quanto você já conversou com o grupo e está alinhado com o Carpini para tentar fazer essa diferença, principalmente nesses jogos dentro de casa, né, com o apoio do torcedor. Eu tenho notado, né, nesse começo de temporada, públicos bem abaixo, né, do esperado. Então, você acha que esse é o momento de virar essa chave? Tem algum planejamento em vista até de promoção de ingressos, enfim, estratégias que o clube esteja pensando mesmo, não só para o PV, que a gente fala muito sobre ser um estádio de porte pequeno, que se torna um caldeirão, mas para o Castelão, porque quando o time está jogando lá, se torna até um campo neutro, né? Obrigada. Vou começar aqui, vai ser mais simples, eu acho. Do ponto de vista da questão das rescisões, né, o nosso objetivo sempre nas negociações foi parcelar o máximo possível por questão de fluxo de caixa. Tá? Então, tem das rescisões aí, coisas que a maior parte delas vai até 27, até começo de 28, até coisa de 28 tem. Tá? Por quê? Porque a gente realmente alongou, tentou, né, alongar esse parcelamento aí para a questão de fluxo de caixa. Então, isso faz parte do que eu falei aqui, da questão do gerenciamento do passivo, né, que não é só ao longo de 2026. Tá? E, especificamente do mercado de investidor, a gente comentou aqui na última entrevista coletiva, né, que o movimento que foi feito lá para fazer a busca de um investidor minoritário, etc., a gente visualizou que isso, para o mercado de SAFs de futebol, né, por ser um mercado ainda muito novo, era uma operação mais complexa. Tá? E aí, no âmbito interno, né, do Fortaleza especificamente, aí eu estou falando assim também no âmbito da associação. Hoje a associação Fortaleza Esporte Clube é dono de 100% da SAF. Né? É possível que precise se discutir a possibilidade de querer fazer ou não uma venda majoritária do clube. Tá? E se isso for discutido lá dentro da associação e o Conselho Deliberativo da associação entender que esse é o caminho para o Fortaleza, nós aqui da SAF, né, vamos trabalhar para fazer o melhor processo competitivo possível na busca de um investidor e que seja um investidor que a gente chama de qualidade, que seja um parceiro comercial, um parceiro de longo prazo aqui para o clube. Tá? Então, antes de qualquer outro movimento que eventualmente seja feito, precisa haver uma discussão isso dentro do Conselho Deliberativo da associação, que se for desejo do Conselho Deliberativo de efetivamente caminhar por esse lado, aí aqui nós da SAF teremos o dever, né, fiduciário de maximizar o valor do Fortaleza e buscar um investidor parceiro de longo prazo para o Fortaleza. Sobre os jogos em casa, a gente já tem falado bastante disso, tanto aqui dentro quanto para fora, né? A importância do jogo em casa para o Fortaleza atingir seus objetivos, né? A gente tem a clareza de que a nação tricolor ela é fundamental nesse processo. E a gente está querendo trabalhar isso como uma construção, né? A construção do nosso acesso ela acontece por várias partes, né? Pelos funcionários que estão aqui no dia a dia, pelos atletas, comissão técnica e também pela torcida. Eles são uma parte fundamental dessa construção. E do lado do clube, está acontecendo agora, né, uma promoção de sócio-torcedor. A gente quer manter também os preços de ingressos a um valor acessível para que o torcedor consiga ir também nos jogos. E a gente acredita que
apesar desse primeiro jogo aí, a torcida tem clareza do papel dela nessa construção e ela é fundamental, fundamental. Nos jogos no PV, os jogos no Castelão, a gente acredita que agora, né, com o início da Série B, a gente vai ter a torcida do nosso lado para fazer com que a gente consiga empurrar a nossa equipe e também atrapalhar o adversário. Sempre foi assim a história do Fortaleza, né? Eu já disse aqui uma vez que já joguei contra o Fortaleza algumas vezes como adversário e sempre foi terrível, né? Sempre foi muito difícil jogar aqui. E agora eu vejo a potência do nosso torcedor como uma parte fundamental dessa construção do nosso acesso para a Série A. Opa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, demais conselheiros, demais colegas. Léo Ives, Expresso Tricolor. Bom, a minha pergunta aos dois é o seguinte. Eu andei analisando um documento de transparência da SAF, divulgado no próprio site do clube, e me chamou a atenção, meus queridos, a parte pessoal e benefícios. Porque esse valor ele chega quase ao mesmo tanto do valor que é gasto com o elenco de futebol. E a minha pergunta é muito simples. Se a gente, na situação que está operando com déficit, muitas vezes, é sustentável a um longo prazo continuar um gasto desse tipo com pessoal e benefícios? E como é que fica essa questão, por exemplo, em caso de novos insucessos esportivos? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o documento de Transparência e Foco, ele não tinha esse nível de detalhamento de informações financeiras, porque isso é advindo da demonstração financeira, né? E provavelmente você está com acesso a alguma demonstração financeira, né, em que essa despesa de pessoal e benefícios, ela envolve não só a parte administrativa, como a parte do elenco como um todo, né, que são pessoas. Então, a próxima demonstração financeira, ela será publicada, né, como eu falei aqui, no mês de abril, né, e teremos todas as informações lá de 2025, assim como terminada do primeiro trimestre, sucessivamente. Tá? A reestruturação do clube, ela não se passou só pelo departamento de futebol, ela foi geral, em todas as áreas, porque não tinha como não fazer de forma generalizada. Tá? Devido à situação da nova realidade de receitas do clube. Tá? Então, naturalmente, o item pessoas aqui é um item super relevante, porque as pessoas são da área administrativa, os atletas, etc. Então, é o que mais faz parte aqui do clube. Mas a reestruturação ela foi geral. Tá? Então, agora, no âmbito da divulgação de 2025, né, vocês terão lá as informações de 2025, e aí, a partir do primeiro trimestre de 2026, vocês vão vendo as informações também que já foram feitas aqui ao longo desses últimos 3 meses. Tá? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Pedro. Sou Samuel Conrado, do site ge.globo.ce. E queria saber de vocês em relação à decisão que foi tomada naquela reunião da CBF sobre a mudança da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, quando ele conseguiu acesso neste século, foi de 2 formas diferentes, né? 2004 com o quadrangular final e 2018 com pontos corridos ali sob o comando do Rogério Ceni. E agora tem essa disputa, né? Os 2 primeiros sobem diretamente e ali, terceiro e quarto, vão ali junto com o quinto e o sexto colocado para uma outra disputa. Na avaliação interna do Fortaleza, como é que vocês acreditam da possibilidade do Fortaleza e também dessa mudança, né? Se vocês foram pegos de surpresa em relação a essa mudança na CBF. A gente votou contra a mudança, né? O Fortaleza foi um dos poucos clubes aí que acabou votando contra. Nosso objetivo era que houvesse a manutenção, né, dos 4 que subiriam de forma direta, mas a gente acabou sendo o voto vencido, né? Os outros clubes participantes da competição optaram pelo modelo de playoff e agora não tem muito o que fazer, né? A competição está aí, está posta, né? A gente vai disputar da melhor maneira possível para tentar não estar nesse playoff, mas se tiver também, a gente vai competir da melhor maneira possível. O elenco está consciente, a nossa comissão técnica também está consciente de que o nosso primeiro objetivo é subir. Depois, como a gente vai subir
E como a competição vai se dar, isso vai ser parte da história da competição. Mas a gente quer estar primeiro entre os 6 e depois a gente, passo a passo, vai tentar sair desse playoff para estar ali na frente. Boa tarde, Bruno, Pedro, Afonso Ribeiro, do Esporte do Povo. Queria perguntar para o Pedro, insistindo um pouquinho ainda na transparência, né? O Bruno falou que não queria individualizar, mas o caso das vendas foi divulgado detalhadamente. Eu queria saber, então, insistindo um pouquinho nisso, a questão das rescisões, né? Quanto essa folha paralela impacta, de fato, qual é o valor dessa folha que o Fortaleza vai arcar nesse pagamento de rescisões, quanto o clube pagou pelo empréstimo do Militello e como é que foi o molde de negociação do Luiz Fernando também, em relação às dívidas com outros clubes, né? Palmeiras reclamou aí na CNRD, a própria compra do Barreiro também com o Rivera parcelada, o Atlético Mineiro tinha parcelas ainda pelo Davidson, então eu queria que vocês falassem também se tem risco de transfer ban e o quanto essa dívida com outros clubes, qual é o valor disso? Obrigado. A gente, assim, todos esses casos, né, a gente distribuiu aquele primeiro valor, né, o primeiro documento com os valores de venda, né. Como o Bruno já disse aqui, os valores de aquisição, apesar de esse ano não é um ano de grandes aquisições, né, é um ano de, se vocês olharem aí o modelo que o clube fez, em grande parte são empréstimos com opção, né. A grande parte são empréstimos não onerosos. Alguns casos aí os que são onerosos são valores pouco relevantes, né? São valores que não impactaram de grande forma o fluxo de caixa do clube, justamente pelo momento, né? O momento, a estratégia de negociação das chegadas no clube foi justamente buscar opções que não gerassem grandes custos por Fortaleza, por estarmos disputando uma Série B e estarmos com o nosso cenário de receitas e entrada de recursos ainda bem limitado. Com relação às saídas, existem alguns casos antigos, né, que o clube está lidando, está trabalhando, como você próprio disse. A ideia é que não ocorra nenhum tipo de transfer ban nessa temporada, porque estamos tentando negociar de maneira antecipada com todas essas possibilidades que estão em atraso. E aí vai caso a caso, cada tipo de negociação é uma, né? Mas temos apostado aí também no relacionamento com os clubes para que a gente consiga encontrar uma flexibilidade maior na forma de pagamento do que está atrasado, né? E assim a gente vai tentando resolver os problemas, né? Assim, quando você não tem o caixa cheio para resolver de maneira imediata, você precisa negociar. Você precisa entrar clube a clube, caso a caso, assim como foram essas negociações, para que eles não tivessem impacto relevante no mês corrente do Fortaleza, e sim, para que a gente pudesse alongar, também jogando isso para os próximos anos aí, e cuidando para lidar com as duas situações, lidar com o passado e competir no presente. Não, já respondi. Pessoal, ok? Ok. Finalizamos a entrevista coletiva. Quero agradecer novamente ao Pedro, ao Bruno também, e a presença de todos vocês, pessoal. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. TV Artilheiro.